A isonomia é um princípio geral do direito que diz que todos devem ser iguais perante a lei, não podendo haver distinção entre as pessoas que estão na mesma situação. O problema é que este princípio nem sempre é respeitado ao pé da letra. É por isso que nós conversamos hoje aqui com o Dr. Rodrigo Castro, do escritório RM Advogados, que está representando uma ação do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa Agropecuária contra a Embrapa. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, Camila. Gostaria antigamente de agradecer ao sindicato pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco para a categoria sobre a ação que a gente patrocina em relação a este princípio de isonomia e alguns outros, que vamos conversar hoje sobre eles. Doutor Rodrigo, vamos começar então explicando primeiro qual é o objetivo dessa ação que foi ajuizada pelo Simpaf. Então, Camila, o sindicato ele pretende ver reconhecido com essa ação uma reclamação trabalhista que nós ajuizamos aqui no Distrito Federal. Ela hoje está tramitando a 12ª Vara Federal. E o objetivo dessa ação é ver reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Resolução número 9 de 96, uma resolução que foi editada pelo Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, um conselho que é vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa resolução, à época, criou uma limitação destinada a todas as empresas públicas para que houvesse uma redução dos direitos sociais e trabalhistas, basicamente os direitos aqueles previstos em acordos coletivos de trabalho, normativas internas das empresas, bem como nos planos de cargos e salários. Para termos uma ideia, essa normativa do Ministério do Planejamento buscou limitar ao piso os direitos garantidos na lei, como adicionais de insalubridade, periculosidade. Então, todos aqueles ganhos que a categoria conseguiu ao longo dos anos numa negociação com a empresa, eles foram taxados e reduzidos ao piso. A resolução pretendeu também estabelecer a alteração tanto dos planos de cargos e salários como das normativas internas das empresas. Então, todos aqueles que entraram antes da edição dessa resolução mantiveram esses direitos nos patamares que ali estavam negociados, nos acordos coletivos e negociados nas normas internas da empresa. E aqueles que vieram e foram admitidos posteriormente à resolução tiveram toda essa limitação e esse óbice à autocomposição das negociações coletivas dos empregados. Então, o objetivo básico é garantir uma isonomia entre os trabalhadores, aqueles que foram admitidos antes ou depois da resolução, e também que não haja uma limitação à negociação dos trabalhadores com a empresa. E qual é o embasamento legal dessa ação e já existe alguma jurisprudência a respeito do assunto? Nós trazemos nessa reclamação trabalhista dezenas de teses para justificar o entendimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade dessa resolução. As principais teses, elas são basicamente a questão da isonomia, né? Que os trabalhadores eles não podem ser diferenciados pela data de admissão, sendo que eles têm o mesmo direito, segundo a lei, e eles trabalham e exercem as mesmas atividades. Então, só a data de admissão deles não é suficiente para criar essa discriminação entre os trabalhadores. Para termos uma ideia, a licença-prêmio, por exemplo, que tem estabelecido no Plano de Cargos e Salários de 2008, ela só é devida àqueles trabalhadores que foram admitidos até 2007. Os que foram admitidos depois de 2007 não têm direito a essa licença-prêmio. Então, cria-se uma situação anti-isonômica e é o que a gente procura ver reconhecido nessa ação. Outros foram os elementos que nós trouxemos para análise do Poder Judiciário para caracterizar essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Por exemplo, a Constituição ela determina que é competente para legislar e tratar de matérias trabalhistas a União. Então, não poderia o Ministério do Planejamento editar uma resolução, porque haveria necessidade de existir uma lei para isso. E aí precisaria passar por todo o trâmite legislativo normal para a edição de uma lei. As resoluções, elas servem para disciplinar algo que esteja em lei. Ela não pode trazer regramento de modo a restringir direitos se a lei não o faz. E neste caso específico não existe uma lei trazendo esse tipo de restrição. Ao contrário, a Constituição ela garante o direito ao trabalhador a essa autocomposição, que seria o acordo coletivo de trabalho.
Então, ela determina que esse acordo coletivo seja respeitado, né? Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, na resolução e nas convenções já chanceladas por nosso Estado, ele critica fortemente qualquer tipo de resolução ou ato normativo que tende a negar validade a esses acordos coletivos de trabalho. E não só os acordos coletivos de trabalho, as resoluções internas das empresas, os normativos internos e os planos de cargos também não poderiam limitar de forma unilateral os direitos sociais garantidos pelo trabalhador. E o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 10ª Região, ele, num caso semelhante, um caso que foi ajuizado pela Federação Nacional dos Portuários, também acompanhado por nosso escritório, ele entendeu que realmente é nulo, que essa resolução seria nula, porque frontalmente violaria os princípios constitucionais de proteção dos direitos sociais do trabalho. Então, o tribunal declarou a nulidade da resolução, no sentido de que ela não poderia trazer uma limitação a esse poder do trabalhador para negociar os seus direitos trabalhistas e sociais. E é importante destacar que essa autocomposição, ela vem como um princípio do direito do trabalho no sentido de tornar mais equânime as forças entre o trabalhador e o empregado. O trabalhador e a empresa, né? O empregador e o empregado. Porque você tem uma força desproporcional e precisa ter elementos e princípios protetivos para que os trabalhadores consigam discutir avanços sociais, discutir os seus direitos e garanti-los de forma a manter historicamente toda uma luta da classe que foi travada com a empresa para garantir esses direitos sociais. Então existe sim uma jurisprudência nesse sentido e vamos aguardar ver o pronunciamento do Poder Judiciário, que se seguir essa mesma lógica e esse mesmo entendimento, provavelmente declarar a nulidade dessa resolução também. Já estava marcada uma audiência, né, no dia 20 de setembro do ano passado, de 2016, e que foi cancelada. Por que foi cancelada e qual a justificativa para ter sido cancelada essa audiência? Na Justiça do Trabalho, existe uma audiência inaugural, em que é oportunizada às partes fazer um acordo e também fazer a produção de prova oral, por exemplo. Então, o juiz entendeu que, nesse caso, por se tratar de uma discussão eminentemente de direito, não haveria necessidade de ter essa prova oral, nem a necessidade de se fazer uma audiência para tanto, e que abrisse prazo logo para a União se manifestar, né, se defender, apresentar uma contestação à nossa petição inicial, e ele cancelou essa audiência e já passou para a próxima fase, que seria a fase de prolação da sentença. Então, hoje em dia, o processo ele está aguardando ser concluído para o juiz, para que ele possa analisar o caso e sentenciar a nossa ação, e aí decidindo de uma vez por todas se nós temos razão ou não nas nossas alegações. É lógico que dessa decisão, positiva ou negativa, ainda cabem recursos, mas essa fase é a fase em que ele vai sentenciar e decidir definitivamente o processo. Agora, existe uma intervenção da União? Por que tem essa possibilidade de intervenção da União? Na verdade, não é bem uma intervenção da União. Porque como o Ministério do Planejamento ele não tem personalidade jurídica própria, quem o assessora ou o defende é a União. Certo. Então, a ação, ela, apesar de estar discutindo a ilegalidade de um ato exarado pelo Poder Executivo e pelo Ministério do Planejamento, quem faz a defesa dele no processo é a União. Então, ela que vai ser chamada a se defender e, através dos seus advogados, vão contestar a nossa ação e defender na medida que acharem que é necessário. E quais são as expectativas em torno dessa ação? Nós temos boas expectativas, né? Nós entendemos que a tese que nós trazemos na ação é uma tese forte, tá? Nós entendemos que realmente essa resolução extrapola a competência que o Poder Executivo tem para editar esse tipo de resolução. Ela entra numa esfera, por exemplo, que trata da reserva legal. A Constituição ela garante ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre essas questões trabalhistas. E nada mais natural, porque a Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, buscou proteger esses direitos sociais e esses direitos trabalhistas.
Então, há necessidade, sim, de ter uma edição de uma lei para que haja uma limitação desses direitos trabalhistas e sociais. E a não ser por via de lei, não poderia o Poder Executivo, por um ato unilateral, fazer essa limitação. Então, nós entendemos que nós temos boas perspectivas, até porque o Tribunal Regional da 10ª Região já se pronunciou exatamente em relação a esta resolução, apesar de ter sido com outra categoria, né, que estava discutindo o processo, no sentido de declarar a nulidade da resolução. Então, as perspectivas são as melhores possíveis, mas a gente tem aquele elemento humano, que é o juiz, né, que é o Poder Judiciário, que vai fazer a análise e vai se convencer acerca das teses apresentadas pelo sindicato, na petição inicial, e pela União na sua contestação. Então, nesse confronto dessas teses, ele vai exarar uma decisão julgando pela legalidade ou pela ilegalidade da resolução. Em caso de êxito, quais são os reflexos, né, para os trabalhadores? Esses benefícios eles serão pagos, né, retroativamente? Se sim, desde quando, né, eles vão poder receber isso? Então, quais são os reflexos gerais, assim, benéficos, né, para os trabalhadores? No direito do trabalho, nós temos a figura da prescrição quinquenal. O que significa? Essa discussão ela só vai retroagir a 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, esse vai ser o termo em que nós vamos discutir qualquer tipo de efeito dessa ação. A ação, como ela busca a declaração da nulidade da resolução, essa resolução, ao ser declarada nula, ela é retirada do universo jurídico. Então, vários são os efeitos que podem decorrer a partir daí, no sentido de buscar novamente uma igualdade e uma isonomia entre os trabalhadores da Embrapa, que hoje contam com essa diferenciação. O próprio plano de cargos e salários da Embrapa, ele traz como elemento justificador das suas alterações, no sentido de limitar esses direitos sociais e vários outros direitos que estão lá elencados na resolução, justamente por conta da resolução. Esse é o fundamento utilizado pela empresa, que realmente teve que fazer essa alteração por conta do que constava da resolução. Então, os efeitos, eles serão determinados pelo juiz, logicamente, né? Mas eles sempre retroagirão nesse prazo quinquenal. Existe uma possibilidade também, essa ação provavelmente vai tramitar até o Tribunal Superior do Trabalho, e lá o Tribunal Superior do Trabalho pode fazer o que a gente chama de modulação. São os recursos, né, que acontecem normalmente vão... Isso. Provavelmente a União vai recorrer dessa ação e vai chegar à instância máxima do Poder Judiciário Trabalhista, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E lá no Tribunal Superior do Trabalho é possível também haver uma modulação de efeitos. Então, dependendo do impacto que isso pode gerar na ação, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho pode modular os efeitos. Ou seja, criar marcos temporais diferentes para esses efeitos dessa ação. Mas isso tudo a gente vai ter que aguardar o trâmite do processo, aguardar as decisões judiciais e para estabelecermos exatamente quais serão os efeitos e o alcance de uma possível declaração de nulidade da resolução. Então, normalmente são 5 anos, né, os efeitos acontecem 5 anos anteriores à data em que foi ajuizada a ação, mas pode ser que quando chegar nessa instância máxima, eles alterem isso, pode ser alterado. Então, não é que exatamente vai ser dessa forma, né, doutor? Isso. Encerramos aqui, então, a TV Simpaf com os agradecimentos ao doutor Rodrigo Castro, da RM Advogados, sobre essa ação de isonomia de benefícios do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa Agropecuária, o Simpaf. Saiba mais sobre essa ação e sobre outras ações dos trabalhadores em pesquisa agropecuária acessando o nosso site www.simpaf.org.br ou nosso Facebook, Simpaf Sindicato Nacional.